Patrícia Pequeno Aguiar, que em plena campanha, Berg Brito, adora se fazer de vítima, né? Bancar a boa moça. Eu fui surpreendida porque me mandaram, né? Até porque eu sou bloqueada, assim como outras pessoas relatam aqui, que são bloqueados no perfil da prefeita de Itauá, Patrícia Pequeno Aguiar, porque às vezes vão lá, fazem cobranças e isso não é permitido em um país democrático, né? Pelo menos no país que a prefeita vive. Para ela, democracia é o que ela diz, o que os babões batem palma e o que suas redes sociais propagam. Se qualquer cidadão for lá e contrapor aquilo que a prefeita diz, ela vai lá de forma muito democrática, estilo Maduro, né? Estilo Maduro, e bloqueia o cidadão para não ter que ouvir algumas verdades. E aí, tem um vídeo aí, você pode colocar aí na tela, Berg Brito, o vídeo da prefeita? Eu já fui vítima desse tipo de ataque em 2016. Eles acham que funcionou naquela época e depois veio todo o desastre que eles fizeram. E o povo de Itauá hoje sabe exatamente fazer a separação, separar o joio do trigo e não erra nunca mais. Com a legendinha. Você tem a legendinha aí do que a prefeita escreveu? Tá aqui a legenda. Patrícia Aguiar CE, que para muitos é bloqueado, viu? Tem 2 curtidas todinha aí na postagem dela. Tudo bem. Quero agradecer todo o carinho que temos recebido nesses dias de ataques e violência política, né? Esse nome violência política virou moda. Interessante é que a senhora não falou da violência criminosa e de fato que aconteceu na sua carreata. Que até pedi de pistola para matar um filho da puta, que eu não sei quem era o filho da puta, né? Tá lá no vídeo que foi gravado. A senhora não fala. O povo de Itauá sabe separar o joio do trigo e dar a resposta nas urnas. Pode trazer para cá, Berg Brito, que eu quero comentar isso. Está chovendo de mensagens aqui, mas quero dizer que não vai dar para ler, certo? Eu acredito que a prefeita esteja falando dessa edição, aqui nessa parte que fica, porque é por conta da câmera e das luzes, né, Berg? E aí, porque o jornal é num papel de boa qualidade, daquele papel brilhoso, é a edição em PDF. Pronto, o Berg vai pegar em PDF. Mas isso aqui é a edição trimestral de 2024 do Observatório da Sinal Tauá, que foi feito em 8 páginas, foi uma produção de 8 páginas, trazendo só fatos e verdades. Interessante é que a prefeita foi convidada, está aí o jornalzinho, pode ir colocando, a prefeita foi convidada no dia 17 de setembro de 2024, nós mandamos por e-mail, mandei para o celular dela, protocolamos no gabinete, no comitê dela, para uma entrevista aqui na Sinal Tauá. E tá aqui o protocolo, tu pode só mostrar, Berg, depois você volta para essa imagem. E aí tá aqui, ó, o protocolo, tá aqui o recebimento, aqui, ó, lá por parte da pessoa que estava lá, que a entrevista dela seria no dia 24 de setembro de 2024, assim como foi feito com o doutor Murilo, que não pôde comparecer, segundo ele, estaria em Fortaleza, e com o doutor Edi, que compareceu, em respeito ao povo tauaense. Então, a prefeita não veio porque não quis. E não justificou o porquê, né? Então, eu acredito que é porque não quis. E aí, agora traz o jornalzinho, foi feito a edição trimestral de 2024 com 8 páginas, né? E aí, Berg, pode colocar do início, que eu vou ler rapidinho as notícias que vem trazendo, que eu quero saber se isso é ataque político, porque se for, a própria gestão da prefeita está atacando a prefeita, porque tudo isso é informação do portal da transparência. E aí é preciso, prefeita, eu abro espaço para a senhora vir aqui na Sinal Tauá e dizer que não gastou, não comprou, não contratou, não fez uma licitação, não aditivou mais de 10 milhões de reais em tintas inseticidas. Eu faço esse desafio e deixo o espaço aberto. Isso aqui é violência política, prefeita?
Isso aqui é informação. Isso aqui o povo precisa saber. Que embora o município de Itauá, sob sua gestão, gastou mais de 10 milhões de reais em tinta e inseticidas, segundo o Estado, nós somos o 8º município em dengue, com casos de dengue em todo o estado do Ceará. Isso é informação, prefeita. O que a senhora chama de violência política, eu chamo de informação e de portal da transparência. A senhora deveria, mais uma vez, falar da violência física, das agressões e de ameaças de morte que aconteceu na sua última carreata. Disso a senhora não quer falar. Esse tipo de violência não lhe importa. Agora, se fazer de vítima, tudo agora para o povo é violência política. Prefeita, se não quiser receber críticas ou ouvir a verdade, peça para sair. Porque homem ou mulher pública tem que aceitar as críticas, ainda mais quando elas são verdadeiras, porque esse jornal não tem uma página de crítica. Esse jornal, em 8 páginas, é completo de informações. Aí tá aí, tudo tirado do portal da transparência, né? Com valores e tudo. Segunda página. Na segunda página tem, vamos falar aqui, Berg Brito, valor 65 milhões de reais em emendas para a saúde. Está lá no portal da transparência. Venha, prefeita, com todas as suas informações, abra o espaço. A senhora teve a oportunidade. Eu iria lhe perguntar sobre isso. E a senhora não compareceu. Também não justificou, também não respondeu. E aí, o espaço está aberto para a senhora dizer que é mentira que Itauá não recebeu 65 milhões de reais em emendas da saúde. E é chegando mensagem, é chegando mensagem, é chegando mensagem. E aí, na segunda página, tem todas as tabelas, tudo direitinho, as transferências, tá tudo aqui, ó, contribuições e transferências, tá aí, ó, nesse quadro. E aí faz a pergunta, você acha que foi beneficiado? Por quê? Porque, segundo o cálculo, esse valor recebido daria 7 mil reais por família. Alguém recebeu esses 7 mil reais por família? Na mesma página, tem a questão de 91 milhões de reais em contratos suspeitos, que é o caso do Instituto Excelência, que também vai trazer na tela os valores pagos. Está aí, Berg, nesse quadro branco, na segunda página ainda. Nesse quadro branco, os valores que foram pagos pela saúde em 2022 e 2023, os valores que foram pagos, o total da saúde foi R$ 85.614.157 reais, só em 2022 e 2023. E tem o valor pago pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que à época tinha à frente o vereador Valdemar Júnior, hoje concorrendo à reeleição. Só o total do desenvolvimento social foi 6 milhões em 2 contratos, né? Total geral em 2022 e 2023, R$ 91.711.638,85. Abra o espaço, prefeita, para a senhora vir aqui no programa e dizer que a sua gestão não pagou esse valor ao Instituto Excelência. Está aberto o espaço. Aí vamos aqui para a terceira página. Iluminação pública, a exploração. Abra o espaço para a senhora negar, prefeita, dizer que é mentira, que a senhora enviou uma mensagem à Câmara Municipal para o aumento da taxa de iluminação pública e passar a taxar quem mora no interior e que a Câmara Municipal aprovou e que no ano passado entrou em vigor, causando um terrorismo na população. Abro o espaço para a senhora dizer se a sua gestão fez, se a Câmara Municipal aprovou, para a senhora estar dizendo que é violência política. Isso é informação, isso é constatação, isso é vivência com a população. Aí, na sequência, a fala da prefeita diz que em 2016 sofreu a mesma coisa e que a oposição tauaense achou que tinha dado certo. Aí ela perdeu a eleição para o ex-prefeito, o médico tauaense, o legista tauaense, um dos homens mais inteligentes da cidade, Dr. Carlos Whindersson. Aí o que é que ela diz? Lá
Pode botar só a partezinha que ela fala da gestão do Carlos Whindersson, que ela caçou o Carlos Whindersson com a Câmara Municipal e depois aprovaram as contas. Eu já fui vítima desse tipo de ataque em 2016. Eles acham que funcionou naquela época e depois veio todo o desastre que eles fizeram. E o povo de Itauá hoje sabe exatamente fazer a separação, separar o joio do trigo e não erra nunca mais. A própria prefeita ataca o Carlos Whindersson, que ficou pouco mais de um ano, porque foi perseguido desde o primeiro dia que assumiu a gestão até o dia que foi cassado, e depois essa mesma Câmara Municipal, que é aliada da mesma prefeita da época, vai lá e aprova as contas dele. Olha aí o tamanho do desmantelo. Aí ela diz o quê? Que agora Tauá sabe separar o joio do trigo. Como, prefeita? Se você se uniu com o vice do Carlos Whindersson para caçar o Carlos Whindersson e depois era de dentro da gestão dele. Só se separaram na hora de lançar a candidatura, porque ele queria a reeleição, mas a senhora queria voltar para a prefeitura. Estão querendo passar batom em boca de jumento. Estão querendo, mas não vão passar mais não. Aí eu queria, prefeita, que a senhora viesse aqui no Passando Geral em Inhamuns para dizer que essas informações são mentirosas. Para dizer que a sua Câmara Municipal, que os vereadores do seu partido, que os vereadores da sua base aliada caçaram o prefeito Carlos Whindersson e que os mesmos vereadores da sua base aliada aprovaram as contas do Carlos Whindersson. Eu queria, prefeita, que a senhora viesse aqui contestar essa informação verdadeira, que a senhora não deu sustentabilidade ao seu aliado Fred Rego, que inclusive continua votando na senhora. E está aqui a imagem. E aí a senhora diz, Tauá sabe separar o joio do trigo. A senhora diz que naquela época o joio era o Carlos Whindersson e o Fred, né? E hoje está aí o irmão do Carlos Whindersson, os sobrinhos do Carlos Whindersson, todos com mãos ao alto, fazendo 55. E o Fred Rego discursando, olhando para a senhora. Todos hoje são seus aliados. Quem é o joio e quem é o trigo, prefeita? Será que de fato tem essa separação? Porque o prefeito que a senhora caçou, que o seu grupo político caçou, é o mesmo prefeito que o seu grupo político aprovou as contas, atestou a honestidade dele. O vice-prefeito que se uniu com a senhora para caçar o prefeito é o mesmo prefeito que concorreu a uma eleição com a senhora depois de brigarem para decidir quem ia ser candidato e que hoje vota na senhora. Venha, prefeita, contestar essas imagens. Conteste a foto do irmão do Carlos Whindersson fazendo mãos ao alto. Conteste a foto do ex-vereador Avelange Júnior, sobrinho do prefeito, que a senhora caçou o Carlos Whindersson fazendo mãos ao alto. Conteste a imagem do Lucas Mota, filho de Avelange, sobrinho de Carlos Whindersson, fazendo mãos ao alto. Para a senhora chamá-los de joio ou eles são o trigo? E hoje a senhora está misturada com o joio e com o trigo. E ainda querer se fazer de vítima. Dizer que sofreu violência política. Quem sofreu violência política foi o ex-prefeito Carlos Whindersson. É bom, prefeito, colocar os pingos nos is. E para encerrar, só outras notícias que tem no jornal. Bota aí, Berk, que eu vou ler rapidinho para a gente. Tá aí a foto. Aí lá na página 4, tem falta de medicação da CAF, que foi constatada, inclusive, pela visita do promotor doutor Alain Moitinho. Tem a história de transportes, que acontece demais, já teve caso de ambulância que faltou, foi combustível. Tem caso aqui que a gente vê, por conta de estrada, criança empurrando no transporte escolar. Superlotação, aí tem iluminação pública 2, tem a questão dos idosos e tem as promessas de empregos, inclusive aqui saiu no G1
No dia 4 de agosto de 2011, Ceará ganha primeira usina comercial de energia solar. Cidade do Ceará foi escolhida pelo forte incidência solar ao longo do ano. Conteste essa notícia. Conteste que foi dado ao dono aí da Ex lá, o que foi preso depois, o Eike Batista. Foi concedido até um título de cidadão tauaense pro Eike Batista, mas depois que ele foi preso, ninguém mais quis aparecer com ele. Ficou fedendo, me perdoe a expressão, a merda de gato, prefeita. Negue que isso aconteceu. E aí, na outra página, na página 7, tem uma coluna da Sulanir e tem o canibalismo que aconteceu no canil público de Itauá e que até hoje, a prefeita não busca uma solução para a proliferação de animais. Não tem um controle de zoonose no município. Negue, prefeita. Negue isso. Ou não aconteceu o canibalismo? Está lá no G1. E, por último, orçamento secreto. Aí fala também do Império dos Palmares, que aqui na informação eu vou ler bem rapidinho. O Império dos Palmares, um apartamento no condomínio Palmares, obra de arte da arquitetura que impressiona pelo luxo, foi avaliado em 6 milhões de reais no ano de 2015. Atualizado pelo IGPM, hoje ultrapassa o valor de 11,7 milhões de reais. Trata-se de um patrimônio que contrasta radicalmente com o estilo de vida simples que, em teoria, deveria ser condizente com o salário dos servidores públicos. Mais intrigante é a coincidência entre o crescimento da riqueza pessoal da gestora e o aumento do orçamento da prefeitura. Nessa coincidência, surge a pergunta que muitos em Tauá têm feito: como explicar essa súbita prosperidade? Como o patrimônio da prefeita cresceu tanto em tão pouco tempo? Tem a oportunidade, prefeita. Aqui o jornal está nas ruas de Tauá e se a senhora quiser explicar como é que a senhora cresceu seu patrimônio, né? De um apartamento aqui do Palmares, uma obra que em 2015 era 6 milhões e hoje, pela nova tabela, custa 11,7 milhões. Aí tem Tauá também, manchete nacional em corrupção, o caso das emendas PIX do orçamento secreto. Ceará Cidades. E aqui no jornal embaixo tem todos os links das fontes, né, Berg Brito? E se você quiser, nós temos essa versão digital. É só você colocar o seu QR Code aí, que tem na página, e você vai direto para a página. Então, aqui, prefeita, falar de violência política, a senhora entende muito bem, porque o que fizeram com o ex-prefeito Carlos Wintz, que segundo a senhora era joio, e hoje está junto com ele e sua família, e que a senhora disse que acabaram Tauá, né? A senhora disse isso aí no seu vídeo. A senhora, na época, e seu grupo, praticaram essa violência política contra o ex-prefeito Carlos Wintz. Mas, na sequência, votaram as suas contas, aprovaram as suas contas. E aí ficou muito tempo na gestão do ex-prefeito Fred, que se juntou à senhora para caçar o Carlos Wintz, para praticar uma violência política, usando a Câmara Municipal. E aí, na hora de decidir os candidatos, houve um apartamento. Se apartaram. Mas aí, hoje, votam todos juntos. Inclusive, votou no seu marido para vice-governador, que chegou em terceiro lugar aqui em Tauá. A senhora vem falar de violência política? Se vitimar? Prefeita, tenha maturidade. Como gostam de dizer por aí, seja empoderada. Aguente a crítica. Responda os questionamentos que estão nesse jornal. Responda à população. Diga que é mentira, que não comprou mais de 10 milhões de tintas. Faça sumir essa foto da família do Carlos Wintz fazendo mãos ao alto. Negue que a sua Câmara Municipal caçou o ex-prefeito Carlos Wintz. Agora, vim falar de violência política enquanto vereador e assessor ameaçam outro de morte na carreata da senhora? Enquanto um vereador e seus assessores agridem um adversário político numa carreata também da senhora? Aí é disfarçatez demais. Aí é querer passar batom em boca de jumenta.